Olá, sou eu, professor João Quadros, e estou aqui para apresentar uma aula que indica o seguinte: como é que os computadores funcionam? Como é que as informações entram dentro dele? Como é que aparecem as coisas nos computadores? Como é que elas são trabalhadas? Essa que é a ideia da nossa dessa aulinha aí que a gente vai ver. Bem, tudo começa com esse dispositivozinho aqui chamado transistor. A gente está mostrando aqui um transistor chamado MOSFET, é um transistor de efeito de campo e é o principal tipo de transistor usado nos circuitos integrados que fazem parte do computador. Aqui a gente está vendo uma amostra grande, né, desse transistor. E aqui a representação dele de forma eletrônica, né, o desenho eletrônico dele. Né? Ele é formado de uma parte que é o gate, ou a porta, né, o S que é o source, ou a fonte, e o D que é o dreno. Ok? Mas isso aqui é ele grandão. Na área de microcircuitos, isso aqui é bem pequenininho, isso aqui é micrométrico, nanométrico, essa estrutura aqui eletrônica, bem pequena, tá? Bem, como é que o transistor de efeito de campo, que é o MOSFET, né, o FET, tá, funciona? Ele trata a tensão de entrada, são amplificadores de tensão, diferente de outros tipos de transistores que são amplificadores de corrente. Mas em circuitos digitais, eles trabalham em duas áreas distintas. A de corte, onde o transistor permanece desligado, ou seja, não há corrente, é como se fosse um circuito aberto, ou seja, não passa corrente. O valor associado a isso é zero, ou nível low, L. Ou quando ele está na área de saturação. Aí, nesse caso, a formação de corrente, né, uma formação de canal, desculpe, os elétrons passam da parte do fronte para o dreno, tá? O transistor conduz e ele equivale a como se a corrente passasse como um todo, tá certo? É um curto-circuito, né? Mais ou menos assim. Ele equivale ao nível high, valor 1, entendeu? Então, quando a gente está na área de corte, a gente está no valor 0, nível low. Quando está na saturação, a gente está no nível high, valor 1. É assim que mais ou menos a gente interpreta, tá? Então, esse dispositivozinho aqui é que faz com que apareça no interior do computador o 0 e o 1, entendeu? Só que é, para que isso funcione legal, são feitas estruturas eletrônicas, né, para poder operar bit a bit com os bits, né, com os zeros e uns que pertencem a esse mundo aí interno do computador. Então, a primeira estrutura eletrônica é o próprio transistor, tá? Sozinho. A gente chama ele de porta inversora, tá? Significa o seguinte: se vier um sinal low, ele sai aqui na VF com um sinal high. Se vier um sinal high, né, 1, sai aqui no VF um sinal low. Ele inverte, né, o sinal. O que é alto passa a ser baixo, e o que é baixo passa a ser alto. O que é alto passa a ser baixo, o que é baixo passa a ser alto, ok? O símbolo eletrônico é esse aqui, né? Esse triângulozinho com essa bolinha aqui na frente, indicando que se vier um zero aqui, vai sair um 1 aqui. Se vier um 1 aqui, vai sair um zero aqui. Essa é a porta dita inversora, né? Composta geralmente por um transistor FET, né? Aqui é a porta lógica, tá certo? Uma das formas de representação da porta é lógica, tá? Neste caso, essa porta trabalha da seguinte maneira: ela tem como entrada 2 bits, né? E a saída é apenas um bit. Então, como é que funciona? Toda vez que tiver um sinal baixo em qualquer uma das portas X1 ou X2, o sinal de resposta vai ser baixo também.
Ou seja, toda vez que tiver um zero, ou no x1, ou no x2, ou em ambos, vai sair um zero em F. Ela só sai com o sinal alto se as duas portas tiverem sinal alto. O símbolo eletrônico dela é esse aqui, tá certo? Não sei o nome disso, mas é esse símbolozinho aqui, tá ok? Isso aqui a gente chama de tabela verdade. E esse aqui é a estrutura eletrônica do que este símbolo representa. A porta é lógica, ou a porta AND, tá bom? Outra porta é a porta OR, lógico, ou a porta OR. Nessa porta, sempre que qualquer uma dos sinais de entrada, x1, x2, for alto, vai sair um sinal alto. Só sai sinal baixo se os dois sinais forem baixos. Então, se tiver um sinal alto, ou em x1, ou em x2, ou nos dois, vai sair um sinal alto na resposta. Agora, se em x1 e x2 ao mesmo tempo tiverem um sinal baixo, vai sair um sinal baixo. O símbolo dela é esse aqui, tá certo? Que também não tem um nome. E essa aqui é a representação eletrônica, né? Que você vê que ela é formada por 3 transistores nesta estrutura, nesse tipo de organização, nesse esquema, tá? E ela funciona dessa maneira aqui. Tá certo? Toda vez que tiver um sinal alto em qualquer uma das portas, a resposta vai ter um sinal alto. Isso é chamado de porta OR ou porta OR. Bem, tem uma outra porta, né, que é a chamada OR exclusivo. Ela tem essa simbologia parecida com a porta OR, mas aí tem essa linhazinha aqui paralela, onde tem essa curvatura, tá vendo? O que essa porta OR exclusivo faz? Ela faz o seguinte, só sai um sinal alto se tiver um sinal alto ou no x1 ou no x2. Se tiver um sinal baixo nas duas portas ao mesmo tempo, sai um sinal baixo na resposta. Se tiver um sinal alto nas duas portas ao mesmo tempo, sai um sinal baixo também. Só sai um sinal alto se o sinal vier ou da porta x2 ou da porta x1, mas não ao mesmo tempo. Então, significa que, por exemplo, vai vir um sinal alto na porta x1 e um sinal baixo na porta x2. A resposta, né, o VF, vai ser um sinal alto, tá ok? Lembra sempre que sinal baixo, low, é o 0, sinal alto é o 1, tá bom? Essa é a representação. É uma porta bem complexa. Você vê que a estrutura eletrônica dela comporta, né, nessa forma, nesse esquema aqui, tem várias formas de implementá-la, né? Essa é uma das básicas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores para implementar essa estrutura que faz com que isso aconteça, tá? E para que servem essas portas? Ora, os sinais que passam pelos circuitos integrados do computador, né, pela CPU e por todos os outros, são sinais que a gente chama de digitais, sinal alto ou sinal baixo. Tá? Por isso que a gente usa, na maioria das vezes, transistores FET, que trabalham melhor com essa relação de sinal alto e sinal baixo. Tá? Então, essas portas elas vão tratando da relação entre sinais vindo de origens diferentes. Né? Vocês viram lá a porta E, vocês viram a porta O, a gente está vendo a porta O exclusivo. E isso serve para criar estruturas mais complexas. Por exemplo, aqui a gente tem uma combinação de uma porta NAND com uma porta NOT. Né? Então, aqui a gente tem uma combinação de portas para fazer que se saia um circuito, uma resposta do tratamento dessa situação. Então, você tem dois sinais de entrada, né, x1 e x2, você tem um sinal de saída, mas você tem um tratamento, né, com mais de um tipo de porta. Aqui a gente tem uma porta NAND, que é uma porta AND, associada a uma porta NOT e uma porta NOT, tá certo? Então, a partir disso aqui, a gente tem uma resposta. Então, a gente pode construir
vários circuitos com essas portas, AND, NAND, NOT, NOR, Exclusive OR. A gente pode construir vários circuitos. E esses circuitos é que fazem parte dos circuitos integrados do computador, principalmente da CPU. A CPU, a gente já viu em outras aulas, ela é formada, né, pela unidade de controle, unidade lógica aritmética, né, pelos registradores. Basicamente isso, tá? Então, quem opera, quem faz as operações é a unidade lógica aritmética. E a forma mais simples de representá-la é essa. Esse é um circuito principal da unidade lógica aritmética, que é o circuito somador completo, tá? Ele trabalha com apenas um bit. Isso aqui é um circuito que tem como resultado o acesso a apenas um bit. Tem duas entradas, né? Mas a saída é só um bit. Mas vocês estão vendo aqui um Cout e um Cin. O que significa isso? Por isso que é um circuito somador completo. Quando você faz uma soma simples no mundo binário, né? 1 mais 1 dá 10, né? Se a gente está trabalhando com um bit, não vai poder botar um zero, vai botar apenas zero. E para onde vai esse 1? Esse 1 a mais, ele vai para o Cout, a gente chama esse C de carry. Carry out é o carry de saída, ou seja, aquele 1 que excede a soma. Então, toda vez que a gente somar 1 mais 1, vai dar 0. E o carry vai dar 1. E o carry in? Carry in é como a gente liga, quer dizer, a gente está fazendo uma estrutura para um bit. Se eu quiser fazer a estrutura para 2 bits, esse Cout passa a ser o Cin do segundo circuito ULA para o segundo bit. Cada circuito ULA desse aí, ALU desse aí, esse somador completo, funciona para um bit. E eles vão, né, se ajustando um ao outro, tá bom? Então esse Cin é como se fosse o carry out de outro circuito desse. É o carry de entrada. Então, nesse exemplo aqui, né, a gente vê, se o carry de entrada for 1, o A for 1, o B for 1, aqui no S o bit vai sair 1 e vai ter um carry out de 1, tá certo? Aqui tem todas as possibilidades de porta lógica existentes nessa situação do circuito somador completo, com carry entrando e com carry saindo. Tá? O carry é aquele 1 a mais. Lembra sempre o seguinte, gente, isso aqui está tratando de um bit. Um bit só cabe ou o valor 0 ou o valor 1. Quando ele excede isso, né, quando tem 10 ou 11, né, no mundo binário, esse 1 vai para o carry. E esse carry da saída de um desses circuitos pode ser a entrada para outro circuito de somador completo que vai ajustar outro bit, né? Então isso é a forma mais básica de se trabalhar dentro de um circuito de lógica aritmética, que a gente está chamando de ALU, tá bom? E aqui é toda a tabela verdade de todas as situações possíveis desse circuito que a gente chama de somador completo. Isso resultado é colocado em apenas um bit, tá bom? Bem, como a gente falou, a CPU tem a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética, né? E os registradores. Os registradores, eles também são circuitos eletrônicos. Olha só, a representação de portas aqui. Portas E e portas OR, né? Cada um desses dispositivos a gente chama de flip-flop. E cada um deles trabalha com um e apenas um bit. Esse registrador, por acaso, ele contém 4 flip-flops porque é um registrador de 4 bits, tá? Então ele tem a entrada, né, aqui representada C1, C0 para cada uma desses carinhas, e aí em cada clock, né, cada vez que o temporizador da CPU, que é o clock, que é o relógio interno, né, conta um sinal, né, faz um clique, ele atualiza os valores daqui, tá certo? E mantém esses valores, eles não são modificados a menos que essas linhas C1 e C0 recebam novos valores, tá certo?
E cada um desses flip-flops altera apenas um bit. Esse cara aqui é um registrador de 4 bits. Essa é a tabela que acontece na situação. Quando existe uma situação de clock, né, o clock diferenciado, ou seja, tem um clock e você não colocou nenhuma entrada, nenhuma saída, o conteúdo anterior fica mantido. Quando você manda 00 na saída C1 e C0, ele mantém um conteúdo também. Quando ele manda 01, é como se ele botasse um 0 à esquerda, ou seja, ele bota um 0 aqui e esse valor vem para cá, esse valor vem para cá, valor vem para cá. Ele modifica os valores. E quando vier um 0, também ele faz deslocamento à direita. E quando ele faz um 1, ele faz esse mecanismo chamado de carga paralela. O importante para você guardar é o seguinte: um registrador é formado de vários flip-flops. Se ele é um registrador de 4 bits, vão ter 4 circuitos flip-flops. Se ele for um registrador de 8 bits, vão ter 8 circuitos de flip-flop. Se ele for um registrador de 64 bits, vão ter 64 circuitos de flip-flop. Cada circuito de flip-flop é visto desta maneira aqui, como um conjunto de portas lógicas, aquelas que a gente viu, né? Porta E, porta O. Então, por aí você já começa a entender a quantidade de transistores que existe dentro de uma CPU. É muito transistor, tá? Quanto mais sofisticado, quanto mais ela trabalhar com dispositivos, né, mais transistores vão estar dentro dessa CPU. Por isso que a gente tem hoje, nas CPUs modernas, trilhões de transistores, né? E como eu disse para vocês, esses transistores, eles são colocados, o tamanho deles é milimétrico, nanométrico, tá? Então cabe vários desses transistores, milhões desses transistores, num ponto bem pequenininho que só dá para enxergar mesmo com microscópio eletrônico, tá certo? Então, mas se a gente fosse aumentar tudo, ia aparecer tudo como estou mostrando aqui, né? Esses circuitos flip-flop com essas portas, a gente viu a ULA, ok. Agora vamos ver então como é que funciona isso dentro da CPU. Ok, então agora a gente vai ver como funciona dentro da CPU. Aqui a gente tem uma representação básica da CPU, tá? Sem unidade de controle. A gente tem os registradores RA e RB, RA e RB, tá? O RF, e aqui a gente tem que seria a unidade lógica aritmética com um bando de circuitos somadores completos. Percebo, né, que a estrutura é bit a bit. Então, aqui é o carry in, aqui é o carry out, tá? A gente vem do bit 0 até o bit 7. Esse é o bit menos significativo, esse é o bit mais significativo. Então, o carry in, né, entra por aqui, né, e vai até aqui o bit 7, tá certo? Percebam o seguinte, cada um desses circuitozinhos aqui de somador completo trata do par a par os bits aqui do RA e do RB. Então aqui esse carinha aqui trata do bit 0 do RA com bit 0 do RB, né? Esse outro carinha aqui faz o bit 1 do RA com bit 1 do RB. E assim por diante até chegar aqui o bit 7 do RA e o bit 7 do RB. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer soma, multiplicação, divisão, subtração. Como? Soma é simplesmente usar o circuito somador completo. Subtração, a gente coloca um negativo ou no RA no RB e faz a soma também. Multiplicação, a gente usa um outro circuitozinho para repetir essa soma tantas vezes quando forem o multiplicador. E divisão, a gente faz uma subtração tantas vezes quanto for o divisor. Usa um circuitozinho para substituir isso aqui. Ele também pode, por exemplo, fazer a alocação de uma posição de memória para outra. Como? A gente associa o RB a uma posição de memória, um endereço de memória qualquer, e joga 0 no RA. Soma, a gente associa SRF com outra posição de memória. Então a gente transfere da posição de memória apontada para o RB para
posição de memória aprontada por RF usando esse somador completo. Basta botar zero aqui num desses dois aqui e fazer essa transferência. Tá certo? A gente pode ler pode usar o RB, por exemplo, para ler de um dispositivo e jogar para dentro do computador, ou usar o RB para ler do computador e usar o RF para jogar para um dispositivo, tá certo? Então, essa estruturazinha aqui, ela faz todas as coisas importantes no computador, tá? Claro que tem mais coisa aqui, né? Tem a estrutura de repetição e outras mais complexas, mas isso já dá uma ideia de como funcionam as coisas dentro do computador. Aqui a gente tem uma representação de um chip, o i3 da Intel. Então vocês podem ver, né? Isso aqui está aumentado bilhões de vezes. Todos aqueles circuitos que a gente viu, né, o somador completo, aquele da ULA que a gente acabou de ver no slide anterior, os registradores, aqueles flip-flops todos, eles na verdade eles são compostos de transistores e esses transistores têm tamanhos micronanométricos, tá? E aí a gente pega todos esses circuitos e joga aqui nesse chip. Esse chip está aumentado milhões de vezes. Na verdade, ele é do tamanho micrométrico, né? Ele é de dimensões micrométricas e a gente só veria isso desse jeito graças a um microscópio eletrônico de varredura, um microscópio eletrônico de transmissão, em que a gente poderia ver essa imagem, né, aumentada milhões de vezes, tá certo? E aqui a gente vê todos os dispositivos que fazem parte da ULA, por exemplo, o de armazenamento, essa parte aqui de controle, essa parte de soma, né, que está aqui, né, circuitos auxiliares de cache, né, que são registradores também, e assim por diante, tá certo? Então isso aqui representa um chip real. Aquilo que a gente viu no slide anterior representa uma forma, né, de ver os circuitos eletrônicos e como os registradores e tudo trabalham para fazer soma e tudo mais. Isso visto a grosso modo, tá? Porque de modo mais miniaturizado, mais como é que diz isso, acurado, a gente veria cada arquitetura, cada empresa, AMD, Intel, a Zilog, faz a sua arquitetura do chip diferenciada, mas a base é aquela que a gente viu no slide anterior, ou seja, registradores usando, né, bit a bit, circuitos somadores completos para fazer as operações quaisquer que sejam, tá certo? Inclusive de comparação, né? A gente pode pegar o RA-RB, fazer uma subtração e verificar se o resultado for zero, os números são iguais, se o resultado for um número positivo, o número RA é maior, se o resultado for um número negativo, o número RB é maior e assim por diante. Então, daquele circuitozinho anterior, dá para a gente fazer muita coisa. Aquele circuito ele representa a unidade lógica aritmética, que faz parte da CPU. Agora a gente vai ver o que está fora da CPU, que é a memória mesmo, DRAM, SRAM. Tá? Essa memória é formada por W colunas e N linhas. Essa W colunas é o tamanho da palavra do computador. 8 bits, 16 bits, 32, 64. E esse N, a princípio, ele representa o espaço total da memória, que é um número 2 elevado a justamente o tamanho da palavra. Então, por exemplo, num computador de 8 bits, a gente teria, a priori, 2 elevado a 8, 256 posições, ok? Só que a gente usa várias formas para acessar essas linhas, né, de memória. Então a gente tem segmentação. Se a gente usar segmentação, a gente pode usar um outro registrador de segmento, né, que vai aumentar esse 2 elevado a W, vai ser 2 elevado a 2W. Então, em vez de ser 2 elevado a 8, vai ser 2 elevado a 16. Se usar paginação, a gente pode até fazer 2 elevado a 32 e assim por diante. Então, a gente vai aumentando esse número de linhas com esse dispositivo de segmentação e paginação. Mas o W é fixo, tá? A primeira coisa que você pensa na arquitetura do computador é justamente o tamanho da palavra que ele vai manipular, tá bom? Porque ele vai dimensionar a memória e todos os demais registradores que nós vimos anteriormente.
cada posição, né, de memória, né, representada por esse W aqui, cada palavra, né, que vai estar numerada, que vai ser palavra 0, palavra 1, palavra 2, até o tamanho total da memória. Então essa palavra 0 aqui é como se fosse um registrador, só que não é um registrador, tá, gente? É uma posição de memória e cada um dos bits que compõem essa posição de memória são representados assim. Antigamente, esses bits também eram tratados por flip-flops, que nem os registradores. Só que, como a gente viu, o flip-flop consome muito transistor. E aí, para você fazer pentes de memória maiores, né? Antigamente os pentes eram de 1 mega, 2 mega, uma hora era de 4 mega. Hoje em dia você tem 1 giga, 2 giga, 8 giga, tem até pentes de 1 tera. Né? Isso seria inviável com flip-flop, os pentes seriam muito grandes. Então, um pesquisador japonês descobriu essa característica do transistor, dele poder, nesse circuitozinho aqui, tá, que está aqui um transistor, o FET também, e ele está acoplado a ele estão dois capacitores. Esses capacitores, na verdade, eles permitem que o bit, né, que esteja aqui, o valor de bit que esteja aqui, 0 ou 1, permaneça, ou até que eu troque, né, até que eu lance um novo valor aqui, ou até que eu desligue a energia. Por isso que é o DRAM SRAM. Desligou a energia, zera tudo. Ok? E enquanto tiver energia, o que eu colocar aqui fica, né, fixo, independente, né, e só é trocado quando eu jogo um novo valor para essa posição de memória. Tá certo? Então isso é o mecanismo da memória SRAM DRAM, tá bom? Que existe dentro da maioria dos pentes de memórias aí do mercado. A variação disso é a memória flash, que é um pouco parecida com isso, tá? Só que tem algumas modificações aí em relação ao circuito para manter justamente o valor quando o computador é desligado, né? E consome mais, né? Por isso que as memórias hoje em dia ainda são neste modelo aqui, que é de baixo consumo, né? Porque só é mantido pelos capacitorzinhos aqui, que mantém o valor enquanto você não mudar, não jogar um novo valor para esse bit aqui. Cada um desses circuitos é em cada bit, tá? Então essa palavra tem 8 bits, tem 8 desses circuitinhos aqui, tá ok? A gente viu que o tratamento sempre é bit a bit, tá bom? Agora, quando a gente for endereçar a memória, esses 8 bits vão ser vistos como uma palavra, ou seja, como um conjunto de 8 circuitos, né, que contém uma informação completa, né, no nosso computador, que é o byte, tá certo? A gente falou muito de representação binária, né? Então a representação binária, na verdade, é a representação dentro do computador. A gente já viu que 0 equivale ao sinal low e 1 equivale ao sinal high, tá? Então, quando a gente está vendo o número binário, a gente está vendo, na verdade, sinais altos e sinal baixo. Então, por exemplo, um número decimal 0, né, é visto desta forma dentro do computador. Ele não é visto como só um 0 binário, não. A gente tem que ver sempre como o tamanho da palavra. O menor tamanho de palavra é o byte, são 8 bits, tá? Então, nossos computadores aqui que a gente está trabalhando tem 8 bits para facilitar a explicação do tema que a gente está falando aqui. Então, no nosso computador de 8 bits, o 0 decimal seria representado por isso aqui, 8 zeros, né, binário. O 10 seria representado dessa maneira aqui, ó, o 10 decimal, né, 1 0 binário, tá? Os bits a gente já viu, é da direita para a esquerda, né? Um menos significativo e um mais significativo, tá bom? Quando a gente quer transformar um número binário para decimal, a gente pega uma potência de 2 para cada uma dessas posições aqui. Então, por exemplo, na posição 0, a potência de 2 é 2 elevado a 0. Na posição 1 é 2 elevado a 1. Na posição 2 é 2 elevado a 2. Na posição 3 é 2 elevado a 3. No bit 4, na posição 4, é 2 elevado a 4. No bit 5, na posição 5, é 2 elevado a 5. No bit 6 é 2 elevado a 6. No bit 7, na posição 7, 2 elevado a 7. Então, por exemplo, esse número binário aqui, 10010010B, né, um número de 8 bits, ele, para ser transformado em decimal, a gente faria isso aqui, ó.
1 vezes 2 a 7, 0, 2 a 6, mais 0, 2 a 5, mais 1 vezes 2 a 4, mais 0 vezes 2 a 3, mais 0 vezes 2 a 2, mais 1 vezes 2 a 1, mais 0 vezes 2 a 0. Aí seria 128, 00, 16, 00, 20, daria 146, tá certo? Então esse número aí, 1001, 0010 binário, ele corresponde ao número 146 decimal. Agora, para facilitar a visão externa, né, do usuário, o número binário é visto como um número hexadecimal, que é outro tipo de sistema de numeração. É um sistema de numeração que vai de 0 a 15, né? São 16 caracteres. De 0 a 9 é igual ao decimal, o caractere é o mesmo. Agora, o 10 decimal é o A em hexadecimal. O 11 decimal é o B em hexadecimal. O 12 decimal é o C em hexadecimal. O 13 decimal é o D em hexadecimal. O 14 decimal é o E em hexadecimal. E o 15 decimal é o F em hexadecimal. Agora, o 16 decimal é 10 em hexadecimal, tá bom? Sistema de numeração. Bem, vamos ver como é fácil transformar um número binário para hexadecimal. Tá vendo esse número aqui? 10010010. Por que eu digo que ele é 92 no hexadecimal? Porque eu corto aqui entre os 4 últimos bits e os 4 primeiros bits, os mais significativos e os menos significativos. Aí eu pego isso aqui, né, os mais significativos, ó, 9. Esses 4 aqui. E os 4 últimos, 2. Pronto. 10010010 em binário é 92 hexadecimal. Esse aqui, corta também aqui nos 4 primeiros bits e os 4 últimos. Nos 4 primeiros é o quê? 1101. É D, 13. Né? E esse aqui, 01117, D7 em hexadecimal. Esse aqui, corta no meio, 1010, A. Esse aqui é 10. 10 hexadecimal é A. E esse aqui é 11. 11 hexadecimal é B. Então, por isso que a representação hexadecimal, ela ajuda, né, a gente ver qual é o número binário, né, que está ali dentro. Então, a gente está vendo aqui 92, aí eu sei que traduzindo, né, entre alto e baixo, é alto, baixo, baixo, alto, baixo, baixo, alto, baixo. O sinal, né? Sinal alto, sinal baixo, sinal baixo, sinal alto, sinal baixo, sinal baixo, sinal alto, sinal baixo. Isso é o 92 em hexadecimal, tá certo? É esse sinal que está correndo lá dentro do computador, abrindo, fechando portas, sendo jogado naqueles registradores, sendo guardado, fazendo somas, mudando posições de memórias, assim por diante. É muito mais fácil, né, ver o simbolismo, os caracteres 9 e 2 do que essa tripa de zeros e uns, certo? Então, por isso que a gente chama essa representação hexadecimal como uma representação baseada no binário, mas é para o usuário poder ver melhor o número binário que está ali por trás. Bem, os computadores, né, podem trabalhar com números negativos, né? Mas como é que ele trabalha com números negativos? Nem sempre ele trabalha com números negativos. A maioria das vezes a gente tem que dizer. Quando a gente quer dizer que o número é negativo, que vai trabalhar com números negativos, a gente usa essa expressão aqui, sign, sinalizado. Neste caso, nosso computador de 8 bits, o sinal está sempre no bit mais significativo. No nosso caso, computador de 8 bits, o sinal está aqui no 7º bit, no bit 7. Então, no bit 7, se for 0, quando o número é sign, é positivo, quando é 1 é negativo. Então, como é que a gente, como é que é visto, como é que é transformado o número positivo no negativo? Para isso a gente usa uma forma chamada complemento a 2, que representa números negativos. Então, como é que é isso? A gente inverte os bits, a gente pega o número positivo, inverte os bits, em binário, é claro, e soma 1. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Esse número aqui começa com 0, é um número positivo. 0, 1100, binário. Esse é o número 108 decimal. Como é que é o número menos 108 em decimal? O que eu tenho de fazer para descobrir a representação binária sinalizada do número menos 108 em decimal? Eu tenho que pegar o número 108 positivo, inverter os bits, então fica 1,
001, tá vendo? O que é 0 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 0. Então aqui fica 1001, 0011 binário e somar 1. E no final fica isso aqui, ó, 1001, 011, 0100 binário. De novo, 1001, 0100 binário. Isso aqui é a representação do número menos 108, tá? Em complemento a 2. É assim que o computador vê um número negativo. A boa notícia é que a maioria das vezes, mesmo você trabalhando com Assembler, você não precisa fazer o complemento a 2, tá bom? Isso quem faz é o circuito. Então existe um comando, a maioria dos assemblers tem um comando, que é o comando de complemento a 2, que faz o complemento a 2 para você, tá? Isso nas arquiteturas um pouco mais sofisticadas. Nas mais simples, você tem como negar e somar 1, tá? Então isso seria o complemento a 2. Mas nas mais complexas, você não precisa se preocupar, que o computador tem comandos para fazer esse complemento a 2. Toda vez que você estiver usando o número sinalizado e estiver transformando de decimal para binário, ele vai fazer o complemento a 2 automaticamente para você, tá ok? É assim que funciona. Mas é bom você entender o que é um número negativo no mundo binário, no mundo computacional. É diferente do que a gente vê no mundo decimal, onde a gente bota o sinal de menos. Não tem esse caractere menos dentro do computador. Então a forma que encontraram foi essa representação. Usar o bit mais significativo como sinal e o complemento a 2 para representar números negativos, ok? Agora a gente vai ver de tudo isso, como é que funciona, né? Levar um caractere para o computador. Digamos que nesse computador que eu estou aqui, eu estou usando o Word. Aí eu estou aqui no teclado, quero mexer nesse computador, né? Botar um caractere lá. Então, eu vou botar o caractere, teclei lá no meu teclado, vou botar o caractere A. Como é que esse caractere A chega aqui no computador como A? Eu queria transformado nisso. Bem, eu vou levar esse caractere A para dentro do teclado, ainda estamos dentro do teclado, tá? Esse caractere A, ele vai, na verdade, ser trabalhado por um microprocessador, um microcontrolador, desculpe, que está dentro do teclado. E o que esse microcontrolador vai fazer? Ele vai transformar esse A de acordo com um código de uma codificação. Então, a letra A, ela é letra A porque você apertou o A aqui. Se você trocar o teclado, vai continuar sendo A ali, naquela posição, tá certo? Aquilo sinaliza para esse microcontroladorzinho, que está no teclado, em todos os teclados, que você teclou o que seria correspondente à letra A minúsculo. Aí ele pega, vai numa tabelinha chamada ASCII. Tá? Existem dois tipos de tabela, a EBCDIC e a ASCII. A ASCII é a que domina o mercado. A EBCDIC só em algumas máquinas muito antigas e na maioria das vezes se usa conversor para não usar esse padrão EBCDIC. O padrão que impera no mundo computacional, nos seus celulares, em qualquer tablet, em qualquer dispositivo computacional, é o padrão ASCII, tá bom? Então, esse microcontroladorzinho vai pegar e ver qual é o valor de A nessa tabela ASCII. Ele vai ver o número 61 hexadecimal. O 61 vai aparecer para a gente, mas como é que o computador trabalha com isso? Ele vai mandar para o computador essa string, né, de zeros e uns em binário, né? Vamos ver aquela interpretação, sinal baixo, sinal alto. Então ele está vendo isso aqui, ó, uma string de 8 bits que começa, né, no bit mais significativo com o sinal alto, baixo, depois alto, alto, baixo, 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 4 baixos, né, e o último alto, né, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, tá certo? Então, é isso que ele está enviando via teclado lá para o computador. Aí chega lá,
exatamente a mesma coisa. 011 011 ok? E aí esse carinha vai para onde? Vai para minha ULA, né? Então o que ele vai fazer? Aqui está sendo processado o Word, né? Todos os comandos do Word, né, que são aqui nesse nível em Assembly, e na verdade aqui eles são transformados em 0 e 1, todos os comandos Assembly na verdade aqui são zeros e 1, sinais altos e sinal baixo. Esses 011000001 vai para cá, alimenta algum desses registradores e vai aqui para esse registrador final, né? Passa por aquele processo todo de soma, né? Dos somadores completos aqui. Para quê? Isso aqui é o Word funcionando. Né? A CPU processando o programa Word que está usando nesse momento o teclado e que eu teclei esse A minúsculo aqui. Então aqui está acontecendo isso está acontecendo lá na placa-mãe. Né? Ele sabe que é o Word que está aqui. Aí, no final das contas, o programa Word vai retraduzir esse 011000001 para a letra A. Isso mesmo. Então, o que é 61 hexadecimal 0100001 em binário é tratado dessa maneira, né? É tratado da maneira binária aqui dentro, tá? Ele só virá de novo porque o meu programa que está trabalhando com esse sinal binário aqui vai consultar a tabela ASCII, né? E vai representar o que na tabela ASCII é o A, que é o 61H. Aqui é a tabela ASCII, né? Ela, na verdade, ela contém uma quantidade X, né, de relação entre um hexadecimal e o caractere, hexadecimal binário, o caractere. Né? Depende do tamanho da palavra. Em geral, a gente vê sempre um byte, né? Que um byte são 8 bits. Tá? E os números representados, a maioria das vezes, são hexadecimais de 2 numerais só. Tá? Então essa tabelinha está mostrando aqui, ó, o binário 0000 é esse control arroba aqui. O binário 0011011 é esse control e esse parênteses aqui. Então isso é uma representação, tá bom? Do valor em hexadecimal, valor em binário e o caractere correspondente, tá? Essa é a tabela ASCII. Aqui continua, tá? A representação, por exemplo, o caractere 1 é representado pelo número hexadecimal 31 ou por 00110001. Lembrando sempre que o 0 sempre é sinal baixo, 1 é sempre sinal alto. Então a gente está, na verdade, vendo um número binário, mas que representa uma sinalização para algum daqueles registradores, para algum daqueles elementos lá da CPU, tá certo? Então o caractere 1 é visto pelo número hexadecimal 31 na tabela ASCII. O 232 e assim por diante. Né? O 2 pontos por 3A, o ponto vírgula por 3B. Aqui a gente vê a continuação da tabela. Né? O A maiúsculo é o 41, o B minúsculo é o 42. Tá? Falando do número da representação hexadecimal, tá? Que é mais próxima de representação binária. Por exemplo, aqui o G maiúsculo 47, ó, 0110, ou seja, 0100, aqui é 4, 0111, aqui é 7, 47, viu? Então a gente pode ver como o G é tratado dentro do computador. Ele é tratado em um byte, né, 8 bits,
E ele é tratado dessa forma aqui: um sinal baixo, um sinal alto, sinal baixo, sinal baixo, sinal baixo, sinal alto, sinal alto, sinal alto. É isso que está correndo lá dentro do computador, dos registradores e tudo, que alimenta e no final das contas gera o caractere G, né? Aqui o final da tabela eu botei somente 128, mas a tabela pode ser muito maior, né? Pode conter mais até 256, a tabela padrão, né? Botei só até 128 porque abrange os caracteres número e os caracteres letras todos, né? Obviamente do nosso idioma. Aqui está o 61, ó, A minúsculo, 01100001, né? Então aqui, ó, baixo, alto, alto, baixo, 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 alto. O A minúsculo, ele é tratado desta maneira internamente no computador, tá? A gente viu como isso funciona. Vai lá para a ULA não está vendo A minúsculo, a ULA está vendo aqui o sinal binário que representa ele. Outro programa vai lá, vê esse sinal, vai na tabela ASCII que está em algum lugar, está no próprio programa, está na BIOS, está em algum lugar do computador e então faz a transformação, né? Gera o sinal, né, para aparecer no seu vídeo o caractere A. É assim que funciona, tá ok? Com isso, então, a gente completa essa visão do que está acontecendo dentro do computador. Ok, gente. Agradeço aí. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo via correio eletrônico, né, jquadros80@gmail.com, e a gente continua aí falando mais coisas aí do mundo computacional.